Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre não só do amor da Célia, quem é o amor da Célia, como o nosso amor também. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, o amigo Jesus. E o que é um amigo? Eu vou falar a definição que eu peguei no dicionário. Amigo é alguém com quem se constrói uma relação de afeto, de confiança e de respeito. E a amizade, ela é uma conexão emocional. É também um compromisso que vai além de um simples laço com uma outra pessoa. Então, a amizade, além de um compromisso, de uma conexão com determinada pessoa, ela envolve muito amor. Aqui, todos nós já sabemos o que é uma ilha. Uma ilha é um ponto isolado no mar. A ilha é cercada de água por todos os lados. E nós podemos nos considerar uma ilha? Não, né? Por quê? Porque ninguém pode ser uma ilha. Porque não conseguimos viver sozinhos, não conseguimos viver isolados do mundo. Por mais que a gente ouve, por mais que nós já ouvimos muitas pessoas falarem, não, eu vivo sozinho, eu consigo fazer tudo sozinho, eu sou independente, é diferente. Agora, viver sozinho, ninguém consegue viver sozinho. Nós precisamos e temos a necessidade de nos relacionarmos com as outras pessoas. E temos essa necessidade principalmente com as pessoas que nos são especiais, as quem chamamos de amigos, amigos verdadeiros, amigos íntimos. E todos nós gostamos de estar perto dos nossos melhores amigos. Por quê? É com ele que nós conseguimos desabafar, é com ele que nós conseguimos contar as nossas melhores necessidades. E todos nós, sem exceção, nós temos um amigo que está sempre ao nosso lado. Pode ser o nosso anjo da guarda, o nosso pai, a nossa mãe. Sim, porque os nossos pais, além das atribuições que eles recebem de ser pai e mãe, eles também são os nossos amigos. Porque eles também nos querem muito bem. Qual mãe, qual pai não quer o bem do seu filho? Mas temos também um amigo que é muito especial. Ele está sempre ao nosso lado, mas será que nós estamos ao lado dele? Sim, eu estou falando do nosso grande amigo Jesus. Esse nosso querido, amado e melhor amigo é o mestre de todas as horas e de toda a humanidade. Mas será que ele gosta de estar perto de nós? Sim, com toda certeza. Ele ama estar perto da gente. Ele ama estar perto de cada um de nós. Ainda quando nós estamos perto dele. E ainda ele faz questão que nós estejamos ao seu lado. Ele fica muito feliz quando nós o chamamos para conversar, contar as nossas mais íntimas necessidades, aquela necessidade que nós não temos coragem de contar para ninguém, mas ele ama quando nós podemos contar com ele para essa necessidade, porque todos nós temos, como a gente ouve muitas vezes, né, aquele segredinho escondido. Então a gente não tem coragem de contar nem para um irmão, para um melhor amigo, mas
Vamos contar para Jesus. E Jesus, quando veio aqui, viveu em nosso meio e também teve amigos. E foram 12 os homens, amigos de Jesus. Foram chamados de discípulos. Discípulos são seguidores, pessoas amigas que caminham juntas. Eles comiam juntos, oravam, cantavam, e enquanto andavam pelas ruas pregando, eles conversavam muito sobre a palavra de Deus. E dentre os 12 discípulos de Jesus, 3 eram os mais chegados a ele: Tiago, Pedro e João. Eram os que mais andavam ao seu lado. João, ele tinha um costume muito terno. Ele costumava abraçar Jesus e encostar a cabeça no seu peito. Era um gesto de carinho, de amor a Jesus. Agora vamos pensar por um instantinho, por um segundinho. Como nós podemos enxergar Jesus? Provavelmente a resposta será algo em torno de meu Senhor, meu Salvador, o Rei de todos, o grande Mestre. Mas poucos irão responder meu amigo. Poucas pessoas responderão Jesus é meu amigo. Mas acreditemos que é exatamente assim que Ele quer que nós vejamos, como seu amigo. E Cristo, que é o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho, Ele não quer que nos sintamos rebaixados ou em uma posição onde devemos apenas manter o respeito e a reverência pelo seu nome. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Ele quer que nos acheguemos em nossos piores momentos, em nossas fraquezas, que nós possamos construir com Ele uma amizade duradoura. E não é só nas horas de dificuldade que Ele quer que nós nos acheguemos a Ele, também nas horas de alegria. Porque todos nós, quando nós estamos em aflição, aí nós falamos, meu Deus, Jesus, esteja comigo, segura na minha mão, me abraça, me consola, me socorre. Mas por que na hora da alegria, quando a gente recebe uma bênção, seja uma bênção de um emprego, uma bênção de uma casa, alguma coisa em torno do que nós estamos almejando, por que então naquele momento a gente não segura na mão dele também e compartilha essa felicidade com ele? Porque ele também fica contente com o que nós ganhamos, com o que nós estamos recebendo. E Jesus, ele nos oferece algo que só Ele é capaz de nos oferecer: a honestidade, os ouvidos sempre atentos e uma capacidade muito grande de nos aceitar exatamente como nós somos, com os nossos defeitos, com os nossos erros, com os nossos acertos. Então vamos abrir o coração para esse irmão tão generoso, tão amoroso, que sempre quer estar do nosso lado. Ele não nos julga, não nos condena e, principalmente, Ele não nos abandona. Vamos ver por que confiar nessa amizade. Não há amigo como o Senhor. E hoje em dia, as amizades é uma realidade. Elas estão baseadas em interesses, mas ainda existem sim amizades verdadeiras, amizades sinceras. Jesus teve amigos que eram seus 12 discípulos, e entre os 12 haviam diversas personalidades nas quais Jesus aceitava, independente dos seus defeitos. Não eram servos, os discípulos não eram seus servos, e sim seus verdadeiros amigos, menos um, que todos nós sabemos que foi Judas,
que o traiu. Mas Jesus já sabia que isso iria acontecer. Ele já sabia que Judas iria traí-lo. Todos nós sabemos que em nossos sofrimentos, poucas pessoas vêm nos ajudar. Aquelas que se diziam ser os nossos amigos, nos momentos mais difíceis, nem sequer dão as caras. Então, nos momentos em que necessitamos de uma amizade, de um bom amigo, na hora precisa, na hora necessária, eles somem. Em alguns casos, até alguns familiares também, na nossa dificuldade, acabam desaparecendo. Mas Jesus é aquele que morreu por nós. Quem daria a sua própria vida por outro alguém? Quem sofreria ser humilhado por uma outra pessoa? Nada melhor do que nós nos basearmos nas Escrituras, para que possamos entender o que é uma verdadeira amizade. E isso pode melhorar e mudar a nossa vida. Nas palavras do Evangelho, da Bíblia, temos diversos versículos incríveis sobre as passagens de Jesus, que mostram como o Senhor sempre foi o exemplo de um amigo perfeito. Por que Jesus é o melhor amigo que podemos ter? Infelizmente, hoje nós vivemos num mundo muito vazio, num mundo mais preocupado em ter do que ser, em ter carro do ano, em ter um guarda-roupa repleto, em ter um telefone de última geração. Então, o mundo hoje está assim, preocupado no ter, mas não está preocupado em ser um bom amigo, um bom irmão, um bom ouvinte, um bom ombro. Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar uma pessoa assim. Porque as pessoas estão muito mais preocupadas também com a aparência. Quando se importam, muitas vezes é por mero interesse. Mas ao invés de nos entristecermos por isso, vamos nos lembrar que sempre temos este irmão tão iluminado ao nosso lado. Não precisamos nos entristecer, não precisamos ficar tristes porque alguém nos deu as costas, porque alguém não nos ouviu no momento em que precisávamos, não nos ouviu no momento necessário, porque nós temos este grande e fiel amigo, que é Jesus. Ele nunca nos decepcionará. O Senhor está lá para nós, mesmo quando ninguém está. Sempre que temos medo de contar sobre algum problema ou alguma falha nossa para alguém, estamos precisando desabafar, quem está ali? Jesus está ao nosso lado. Ele já sabe o que iremos falar e não nos julga, porque Ele conhece o nosso mais íntimo pensamento, o nosso mais íntimo sentimento e nos ajuda a tomar sempre a melhor decisão. Ele nos ama incondicionalmente, não importa o que façamos. Ele nos ama porque Ele é o único que pode amar de maneira perfeita, porque Ele é a pura perfeição. Jesus é a luz do mundo. Ele não irá nos desmerecer, não importa quantas vezes nós falhemos. Ele nunca jogará na nossa cara os nossos erros. Ao contrário, Ele nos ensinará a sermos pessoas melhores e fará isso até que nós sejamos capazes de mudar. Pelo menos tentar mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes com o próximo, mas conosco mesmo, porque precisamos nos amar. Se a gente não se amar,
é o que nós ouvimos muitas vezes por aí. Se nós não nos amarmos, quem nos amará? Então, em primeiro lugar, precisamos nos amarmos do jeito que somos. Ele sempre nos perdoará. Sim, Ele sempre perdoa todo aquele que se arrepende. Ele sempre tentará nos ajudar a não cometer os mesmos erros. Só que a escolha é nossa. Qual caminho vamos seguir? Esse ou esse? Então a escolha está na nossa mão. O que nós queremos para o nosso amanhã depende de nós. Como o Henrique sempre fala, e tem aquela música, depende de nós. Então tudo depende de nós. Ele nos conforta, Ele nos lembra todos os dias de que não estamos no controle de nada. Então nunca precisamos nos preocupar. Vamos fazer igual as aves do céu, que elas sabem, elas vão dormir e elas sabem que no dia seguinte vai ter a sementinha para ela comer, vai ter a água de um laguinho, nem que seja um pouquinho, mas vai ter água para ela beber. Lógico que também precisamos fazer a nossa parte, porque nada cai do céu de mão beijada. E Deus, Ele sempre tem um plano muito maior e muito melhor para cada um de nós. Podemos não entender naquele exato momento. Puxa, estou passando por essa situação, estou passando por aquela situação, eu não merecia isso, eu não merecia aquilo. Mas, com o passar do tempo, nós vamos entender o porquê que nós estamos passando por determinada situação naquele exato momento. Porque tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo estipulado. Não cai uma folha da árvore, ou como a gente sempre fala, né? Não cai um fio de cabelo sem a permissão de Deus. Jesus nunca muda. Não importa quanto tempo passe ou o que aconteça, Ele é e sempre será o mesmo Jesus, o Filho de Deus. Ele é fiel. E como nos tornarmos amigos de Jesus? Quando passamos a seguir as suas pegadas, nos tornamos os seus amigos. Quando passamos a ouvir os seus conselhos, quando passamos a nos aconchegar no seu ombro. As amizades que nos afastam do caminho do bem, elas não são as amizades verdadeiras e sinceras. Mas Jesus nos ama e Ele quer que sejamos felizes neste mundo. E as pessoas que se dizem ser nossas amigas e querem de verdade nos levar ao caminho do bem, essas sim são as verdadeiras amizades. Sim, assim também como Jesus, que Ele quer nos levar no caminho do amor, da felicidade. Então, cada um de nós, como eu falei no comecinho, né? Cada um de nós tem um grande amigo com quem a gente pode contar. Então, esse sim, também é o amigo verdadeiro. É o amigo com quem podemos desabafar, contar as nossas necessidades. Esse amigo físico que está aqui do nosso lado. Podemos falar os nossos piores problemas ou as nossas melhores intenções. A amizade do mundo, ela é passageira, mas quando a amizade é com Jesus, ela é eterna, ela não acaba, ela não passa. Vamos nos aproximar cada vez mais dele, seja mosquitinho chato, seja em forma de uma oração, seja em forma de um conselho bem dado para um grande amigo, de um ouvido, de um ombro, porque muitas vezes nós temos aquele irmão, aquele parente, aquele vizinho que está quietinho lá, cada um no seu cantinho, mas está passando por alguma dificuldade.
E às vezes tem pessoas que não têm nada. Então, um simples bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou um sorriso que nós damos para uma pessoa, o pessoal que a gente encontra na rua, né, o pessoal que cata lixo, eu acho que esse pessoal, eles são de uma dignidade assim, porque tem gente que fala, eu jamais faria esse tipo de trabalho. E eles têm muitos que trabalham com tanta alegria, né, que a gente vê com tanta alegria, que estão ali lutando pelo seu pão. Então, e a gente não sabe o que está se passando lá atrás, lá na casa dele, né? Então, tem gente que passa, que parece que tem uma pedra ali. Por que fazer isso? Ele é o nosso irmão. Não, vamos falar um bom dia, uma boa tarde. E a pessoa que está passando na rua, às vezes de cabeça baixa, está triste, está com algum problema, e o que ela tem naquele momento é só aquele sorriso que recebeu de nós. Aquele sorriso, bom dia, boa tarde. Então a pessoa vai se sentir amada, vai se sentir acolhida, vai se sentir aconchegada. Isso faz parte também de ajuda, porque às vezes a gente não tem o ouvido, não pode falar, porque não sabe, não conhece, né? Mas só esse sorriso, às vezes é só aquilo que a pessoa vai receber naquele dia. Então é muito gratificante para quem doa, para quem dá e para quem recebe, né? Esse como se diz, esse não é agradecimento, carinho. Esse carinho pelo outro, né? Então, mostremos às pessoas ao nosso redor como o nosso Deus e como seu Filho Jesus são grandes, são enormes, através do amor. Tem uma música que eu acredito que todo mundo deva conhecer, né? Que é do Milton Nascimento, que se chama Canção da América. Eu vou ler um trechinho dela. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou, com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou, com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Então, temos ao nosso lado este grande amigo, este grande e fiel amigo, que é Jesus. Cada vez que nós levantamos da cama de manhã, eu falei até na nossa aula, né, esses dias, falei, nós temos uma página em branco, um livro, nós temos o nosso livro da vida em branco, com as páginas em branco. Aquele dia, nós vamos escrever a nossa página, porque todos nós, sem distinção, todos nós temos os problemas dentro da nossa casa, temos os problemas a decidir, decisões, temos a família para tomar conta, os filhos, os avós, os netos, os pais, temos que tomar conta. Ali está o nosso maior desafio, tomar conta da nossa família. E temos também o apoio desse grande amigo. Então, nós precisamos escrever o nosso livro com boas palavras,
deixar boas marcas por onde passemos, deixar a nossa lembrança. Um dia desse eu vi nessas mensagens, né, de WhatsApp que a gente recebe, tinha a mensagem e a pegada, né, atrás, a areia, tudo, e estava falando lá que a gente possa deixar para quem está vindo atrás de nós o nosso melhor perfume, porque por onde passarmos, as nossas pegadas estarão ali, e as nossas pegadas estarão seguindo as pegadas de Jesus. Eu acho que aqui também todo mundo já ouviu, né, aquela pegadas na areia. É muito bonito aquilo. Eu ia até colocar aqui e acabou não dando. Mas ela é muito bonita porque Jesus vai na frente, aí vem as pegadas, né? E em algum momento... Não, esse é uma outra história, outro trechinho, né? Onde ele fala que quem estava precisando falava, mas eu não vi, o Senhor não estava do meu lado. Aí ele fala, não, mas nesse momento eu te carreguei. Eu não lembro direito como que é, mas ele fala, nesse momento ele fala, eu só vi duas pegadas. E Jesus responde para ele, mas foi nesse momento que eu te carreguei. Então é no momento da nossa necessidade. Na hora mais difícil que ele estava, isso. Ele olhou, só tinha duas pegadas. Aí ele perguntou para Jesus, né? Puxa, numa maior dificuldade, eu caminhei sozinho? Isso. Ele falou, não, nesse momento de carregar no colo. É, isso mesmo. Eu não lembrava direito como era. E eu acho muito bonito isso. Eu acho muito bonito porque é a hora que a gente sabe que Jesus está do nosso lado. Então, ele jamais vai abandonar a gente, por mais que muitas vezes a gente ache, né? Pelo desafio da nossa vida, pelo desafio do nosso dia a dia, que nós achemos, eu estou sozinho, não tenho ninguém do meu lado. Muito pelo contrário. Quando ele fala, né, no Evangelho, feche-se no seu quarto, não é o quarto físico ali, vai lá, também, vai lá, fica quietinho, se tranca, mas é se fechar ali naquele momento, até passando ali na rua, Senhor, sê comigo, Senhor, esteja comigo, me ajude. Pronto, ele vai ouvir, porque a gente não precisa, nós não precisamos, eu aprendi que nós não precisamos ter uma oração gigantesca, falar palavras lindas, maravilhosas, não precisamos, ele não precisa de nada disso, e nós também não precisamos, é só falar, Senhor, esteja comigo, me ampara, me protege, me consola, me ajuda, pronto, ele vai estar ali para ajudar, ele ouve cada um de nós, assim como Deus ouve cada um dos nossos mais íntimos desejos, necessidades, sem precisar nos fazer alarde, sem precisar nos fazer orações gigantescas, não precisa. São pequenas palavras que são vindas do coração, do nosso, lá do fundinho da nossa alma, do nosso amor. E aqui para finalizar, os laços de amizades, eles vão se construindo a passos lentos, dia a dia, porque até um pegar confiança no outro, leva um tempinho, nada é de imediato, tudo tem o tempo, tudo tem o amadurecimento, como a árvore, né? Ela começa crescendo, 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 dá o fruto até que o fruto amadurece, levou um tempo, assim é a amizade. Então a amizade pela outra pessoa, ela vai se construindo devagarinho, 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 até que um tenha confiança no outro. Mas este grande amigo, que é Jesus, temos e devemos confiar de olhos fechados, porque ele jamais nos decepcionará, nos abandonará, jamais largará da nossa mão. Então, que nós possamos partilhar com ele as nossas alegrias
as nossas tristezas e dificuldades, porque Ele não nos abandonará. Ele é um amigo que nos escuta em todas as horas, porém nos responde somente nas horas certas. Como Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que nós possamos contar com Ele, porque ali Ele estará, e aqui Ele está hoje, junto de nós, no meio de nós, segurando na mão de cada um de nós. Que nós possamos sair daqui fortalecidos, restabelecidos e com a nossa confiança muito mais forte, que sabemos que podemos contar com Ele, pois Ele estará sempre ao nosso lado. Que a luz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.